Certo. Então vamos lá, gente. Então hoje o que nós vamos fazer agora? Nós vamos rever passo a passo como fazer o texto dissertativo argumentativo. Então eu já li o texto de vários aqui. Eu vi que alguns estão acertando plenamente a estrutura, outros ainda estão com dificuldade. Então o que eu vou mostrar aqui para você é exatamente o que você tem que fazer no seu texto. Então você tem que lembrar parte a parte do que eu vou mostrar aqui para você fazer na semana que vem, no dia do simulado, certo? Toda vez que você vai fazer um simulado, toda vez que você vai fazer o Enem, toda vez que você vai fazer um vestibular, você sempre precisa olhar para a proposta de redação. Então você vai receber uma cópia, igual você recebeu aqui, onde constam ali os textos motivadores, você vai ler esses textos, certo? Vai ler ali a frase temática que é pedida. Após fazer essa leitura, você precisa imaginar o texto por inteiro na sua cabeça, certo? Então você precisa imaginar como que você vai fazer a introdução, quais os argumentos que você vai usar, quais os repertórios que você vai usar, qual que é a proposta de intervenção que vai usar, certo? Você precisa imaginar o texto mais ou menos por inteiro na sua cabeça, para depois você começar a escrever. E o corretor, quando vai corrigir o seu texto, ele vai observar exatamente isso, certo? Ele vai observar se você fez o seu texto, o que nós chamamos de projeto de texto, certo? Então, o seu texto, ele começa lá pela introdução, certo? A introdução do seu texto, ela vai ter uma média de 6 a 8 linhas, certo? Então, você vai começar a introdução pelo repertório cultural. Alguém ainda não entendeu o que é repertório cultural? O que é repertório cultural? Tudo aquilo que se refere a filmes, livros, músicas, citações, notícias, dados estatísticos, fatos históricos, tudo isso é repertório cultural. Então você leu lá a proposta de redação, a primeira coisa que você pensa quais repertórios culturais que você vai utilizar. O tema com o qual você está trabalhando é o poder da manipulação dos influenciadores digitais na sociedade. É mais ou menos isso o tema, certo? Então você vai começar com o repertório cultural. Aí vocês estão lembrados que na semana passada eu mostrei para vocês o seguinte, eu mostrei para vocês aqui prováveis repertórios que você poderia usar no seu texto. Eu mostrei para vocês reportagens de influenciadores digitais envolvidos em esquema de rifas fraudulentas. Mostrei para vocês citações sobre o uso da tecnologia. Mostrei para vocês filmes, né? Mostrei muita coisa que você poderia utilizar como repertório cultural. Então, a primeira coisa que você coloca no seu texto é isso. Então, vamos supor que você vai lá no seu texto e coloque algo do tipo assim, utilize o repertório de notícia. Recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, 3 influenciadores foram presos por estarem envolvidos em uma rifa digital fraudulenta. Bom, é só isso que você vai escrever. Então esse repertório cultural que você vai escrever, ele vai dar mais ou menos de 2 a 3 linhas, certo? Então, dei um exemplo de notícia, mas você poderia ter utilizado uma frase. Segundo Steve Jobs, a tecnologia é o que move o mundo. Bom, é só isso, tá? Se você for falar de filme, de série, né? Tinha gente já usando a série Adolescência. Pode colocar. Na série Adolescência, um jovem assassina a própria colega de sala por meio de influências digitais. Bom, isso é isso, tá? Isso aí tá em todos os posts do Instagram. Eu estou ouvindo falar tanto dessa série só por posts que é como se eu já tivesse assistido. Professor, influência, né? Exatamente. É verdade, professor. A manipulação. Exatamente, o poder da manipulação. Então é isso. Verdade, mas é 2, 3 linhas. Se você for falar de filme, de série, é 2, 3 linhas que você vai falar. Nada mais. Certo? E aí, você precisa partir para o tema. Ok? Então vamos supor. Vamos voltar nessa introdução que eu estou criando. Recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, 3 influenciadores digitais foram presos por promoverem rifas digitais fraudulentas. Ponto. Repetindo. Recentemente, na cidade do Rio de Janeiro,
3 influenciadores digitais foram presos por promoverem rifas digitais fraudulentas. Aí eu vou entrar no tema. Como que eu entro no tema? Eu relaciono aquele repertório com o tema com o qual eu estou trabalhando. Recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, 3 influenciadores digitais foram presos por promoverem rifas digitais fraudulentas. O melhor, na verdade, é que eu cite junto à fonte, né? Recentemente, o site G1 publicou o caso de 3 influenciadores digitais que foram presos por promoverem rifas digitais fraudulentas. Aí eu entro no tema. Como que eu entro no tema? Tal fato demonstra o poder de manipulação que existe nos meios digitais. Ponto. Entrei no tema, certo? Aí eu preciso entrar na tese. A parte mais importante que existe no seu texto é a tese. Porque a tese, ela determina todo o restante do seu texto. É justamente a tese que vai determinar os 2 próximos parágrafos do seu texto. Que é aqui na tese que vai aparecer os seus 2 argumentos. Então, ó, o tema, você vai usar de 2 a 3 linhas para falar dele. E a tese também. 2 a 3 linhas. Por que eu estou falando 2 a 3 linhas? Se você contar aqui 3, 3, 3 dá 9, mas é 2 a 3 linhas. Então significa o quê? Uma vai dar 3, outra vai dar 2, outra vai dar 2,5, que no total vai dar isso aqui, ó, de 6 a 8 linhas. Tá? Você tem que pensar o seu texto milimetricamente. Então, mas 8 não é... 8 já é apertado, né? Porque se você escreve 8 linhas na introdução, sobram 22 linhas para você escrever. Então essa quantidade de linhas aqui, você tem que medir de acordo com o tamanho da sua letra. Quem tem a letra de média para grande, já tem que saber que você tem que escrever menos linhas na introdução. Quem tem a letra menorzinha, vai ser beneficiado nisso daqui. Consegue falar um monte de coisa usando as mesmas 30 linhas. Então isso vai variar de acordo com o tamanho da letra. Certo? Então você tem que... Todo mundo sabe o tamanho da letra com a qual escreve. Então, já policice nisso daqui. Então vamos voltar nessa introdução imaginária aqui, ó. Recentemente, o site G1 publicou o caso de 3 influenciadores digitais que foram presos por promoverem rifas digitais fraudulentas. Tem repertório cultural, certo? Vou entrar no tema. Recentemente, no site G1, 3 influenciadores digitais foram presos por promoverem rifas digitais fraudulentas. Tal fato demonstra o poder de manipulação que existe nos meios digitais. Bom, preciso entrar na tese. Na tese, eu vou precisar de 2 argumentos. Então, repetindo. Recentemente, no site G1, foi publicado que 3 influenciadores digitais foram presos por promoverem rifas digitais fraudulentas. Tal fato demonstra o poder de manipulação que existe nos meios digitais. Aí você precisa entrar na tese. A tese você vai precisar de 2 argumentos, 2 motivos. Você vai dizer o que ocorre por e por. 2 motivos. Então vamos supor. Eu vou voltar várias vezes nessa introdução, tá? Recentemente foi publicado no site G1 que 3 influenciadores digitais foram presos por promoverem rifas digitais fraudulentas. Ponto. Tal fato demonstra o poder de manipulação que existe nos meios digitais. O que ocorre, sobretudo, pela má influência midiática e desestrutura familiar. Os argumentos que você vai colocar aqui tem que ser sempre uma coisa assim, sintética, que você saiba explicar depois e para a qual você tenha repertório depois. Então, quando eu falo má influência midiática, eu já tenho que pensar, eu tenho repertório para isso? Desestrutura familiar, eu tenho repertório para isso? Se eu coloco lá inércia estatal, eu tenho repertório para isso? Se eu coloco lá insistência legislativa, tem repertório para isso? Então eu tenho que pensar já nisso. Coloquei lá o argumento, eu preciso pensar se eu tenho repertório para ele, se eu tenho bala na agulha depois, certo? Se você não coloca a tese, teve alguns textos que eu li aí que não tinha tese. Se você não coloca a tese,
o seu texto está sem pé nem cabeça. Porque é justamente a tese que determina os dois próximos parágrafos. Certo? Entenderam a introdução? Sim, senhor. Muito bem. Vamos passar agora para o desenvolvimento. Quando eu passo para o desenvolvimento, vou chamá-lo de D1, certo? D1 é o seu segundo parágrafo. Necessariamente o seu segundo parágrafo ele tem que começar com conector, certo? Esse conector, qual que você pode usar? O mais usado é esse aqui, ó. Em primeira análise, certo? Em primeira análise. Ah, precisa ser esse? Não, você pode usar outros. Você pode usar em primeira análise, em primeira perspectiva. O que mais que eu posso usar? Eu posso usar primeiramente, certo? Primeiramente, eu posso usar de início, certo? Tudo isso eu posso usar como conector do segundo parágrafo. Coloquei o conector, coloco a vírgula, certo? Aí depois do conector, outro item obrigatório: retomada de tese. O que é a retomada de tese? Lembra lá que eu falei para você que aqui na tese você vai colocar dois argumentos? Na retomada de tese, você vai dizer esse argumento de novo com outras palavras. Então vamos supor que eu coloquei lá como argumento a má influência midiática. Então eu vou dizer, ó, no meu segundo parágrafo: em primeira análise, cabe enfatizar que existe malefícios promovidos pelas mídias digitais. Eu retomei a ideia de má influência digital, certo? Vamos supor que o meu argumento foi ineficiência legislativa. Eu vou dizer o seguinte: em primeira análise, cabe enfatizar que as leis não funcionam plenamente no Brasil. Bom, e sempre, né, lembrando, conector e retomada de tese, isso aqui também vai dar ali umas 2 a 3 linhas mais ou menos. Umas 2 eu acho. Coloquei a retomada de tese, deixa eu colocar um exemplo aqui, né? Cabe enfatizar que as leis não funcionam plenamente no Brasil. Certo? Então preciso retomar a tese. Então fiz isso, coloquei conector, retomei a tese. O que eu preciso? Repertório cultural. De novo. O que você precisa tomar cuidado com o repertório cultural? Você precisa demonstrar no seu texto que o seu repertório cultural é vasto. Mesmo que você não o considere tão vasto assim. Certo? De que maneira que eu vou fazer isso? Não existe juízo de valor sobre os repertórios que você coloca lá. Se você coloca lá um filósofo, uma novela, uma série, uma frase dita por um influencer, um fato que aconteceu no Big Brother, tem o mesmo valor, certo? O que você não pode fazer é ficar sempre referindo-se ao mesmo tipo de repertório. Por exemplo, eu vou usar só filme, vou usar só série, vou usar só novela, vou usar só Big Brother. O que o cara vai olhar para o seu texto? Vai falar: nossa, o cara só vê isso na vida dele? Você precisa mostrar que seu repertório é vasto. Citou um filme? Beleza. Citou um filme lá na introdução? Beleza, tranquilo. Quando for no segundo parágrafo, cita outra coisa.
colocam uma citação filosófica, colocam um dado estatístico, colocam uma legislação e assim vai indo, tá? Coloque repertórios diferentes em cada parágrafo. Não utilize sempre o mesmo tipo de repertório, tá? Porque lá a competência 3 do Enem, ela fala em repertório sociocultural produtivo. Então o corretor quer ver que você bebe em várias fontes. Você assiste a filmes, a séries, consegue extrair o que está ali, mas você também tem um pouco de conhecimento de lei, você tem um pouco de conhecimento da filosofia, e isso demonstra que você tem um alto poder crítico, certo? Então, e repare o seguinte, segundo parágrafo, conector, retomada de tese, repertório. Seu repertório, preferencialmente, ele precisa estar no meio do parágrafo, certo? Se você coloca ele no final, às vezes o que vai acontecer? Você vai colocar ele lá no final do seu parágrafo e ele não vai ter comentário sobre ele. Então depois que você coloca o repertório, você precisa do quê? Do comentário pertinente. Ok? Comentário pertinente. Então vamos supor, em primeira análise, cabe enfatizar que as leis não funcionam plenamente no Brasil, tá? Aí, você precisa colocar um repertório, né, que consolide o que você está falando. Em primeira perspectiva, cabe analisar que as leis não funcionam plenamente no Brasil. Prova disso é que a lei tal que proíbe que conteúdos inadequados cheguem até as crianças. Tem uma lei, né? Não vou lembrar exatamente agora, mas tem lei que proíbe que conteúdos pornográficos cheguem até crianças. Então, você pode citar isso. De acordo com a lei, pesquisa depois do número da lei, de acordo com a lei número tal, é proibido conteúdos pornográficos sejam vinculados às crianças. Bom, né? Porém, é sabido que no país todo milhares de crianças têm acesso a esses conteúdos diariamente, o que provoca uma série de transtornos nas crianças, coisa e tal. Por exemplo, aqui, usando isso como exemplo, se você pega e diz que conteúdos impróprios não podem chegar até as crianças, você pode enfatizar o seguinte, aí entra, por exemplo, você poderia citar os próprios influenciadores, né, que promovem músicas pornográficas, letras pornográficas, coreografias pornográficas, ou que façam o crime, as drogas. Show da Madonna é um exemplo, né, de um conteúdo que foi veiculado abertamente para todo mundo. Sim. Então, tudo que você está falando, você precisa enfatizar com o repertório cultural. Estão entendendo, gente? Sim, Beleza. Aí fez o desenvolvimento D1, você vai fazer o D2. O D2, você vai repetir a mesma coisa. Você vai colocar um conector, certo? Aí você precisa de um conector de sequenciação. Você falou ali em primeira perspectiva, em primeira análise, você pode falar em segunda análise, em segunda perspectiva, ou você pode falar além do mais, certo? É isso que você vai usar. Aí você vai repetir a mesma estrutura. Vai retomar a tese de novo. Vai colocar o repertório de novo. E vai colocar o comentário pertinente de novo. Ok. Fez isso aqui, o que você precisa fazer? Você precisa ir para a conclusão.
que essa conclusão tem de diferente? Que você tem a proposta de intervenção. Certo? Essa proposta de intervenção... Senhor, a Juliana, por exemplo? Deixa a Juliana aparecer. Depois, no final, ela vai virar a câmera e filma todo mundo. Não, senhor. É a Juliana. Ah, tá. Você quer que ela apareça no vídeo? Ela não tá aparecendo? Tá aparecendo também. Tá aparecendo, senhor. Tá. Obrigada, professor. Ó, a proposta de intervenção, o que acontece? O corretor, quando vai corrigir o seu texto, ele gasta 1 minuto para corrigir seu texto. Certo? Eu já falei isso para vocês, né? Um pobre coitado que ganha R$3 por texto corrigido. Então, quanto mais texto ele corrigir, melhor. E não significa que ele corrige seu texto de qualquer jeito. Ele adquire uma habilidade de corrigir seu texto muito rapidamente. E para fazer isso, o que ele faz? Ele vai lá e começa a corrigir seu texto pelo último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Certo? Na conclusão, com a proposta de intervenção, o que ela tem que ter? Primeiramente, você vai retomar tudo que você falou. Vou colocar aqui, retomar a tese central. Aí vou escrever uma frase aqui que encaixa praticamente com qualquer conclusão. Então, você pode escrever algo do tipo: diante do exposto, é necessário que o Estado aplique as medidas cabíveis. Ó, sim, eu vou te explicar por quê. Se você não souber nada do que fizer no seu texto, do que fazer no seu texto no dia do Enem, no dia do simulado, escreva essa frase aqui, ó. Diante do exposto, no último parágrafo, diante do exposto é necessário que o Estado aplique as medidas cabíveis. Aí você vai lembrar dos 5 elementos da proposta de Eu intervenção. coloquei isso no meu filme. Agente do Estado, do governo, do Estado da Saúde. Exatamente, ação, Isso. meio, efeito Manada. e, por último, detalhamento. O que acontece? O corretor, ele precisa ganhar tempo com a correção dele. Então ele cria estratégias para a correção dele ser o mais dinâmica possível. Os outros critérios de correção, eles são um pouco mais complexos do que a proposta de intervenção. A proposta de intervenção tem 5 elementos. Cada elemento desse aqui vale 40 pontos. Então ele começa a ler o seu último parágrafo lá, fazendo um cara crachado. Então, se você pega e escreve algo do tipo, esse texto, por exemplo, está falando sobre esse tema que eu pedi para vocês, que falava da manipulação dos influenciadores digitais. Se você pega, escreve um texto razoável, mediano, e chega lá na conclusão, você escreve isso aqui, ó. Diante do exposto, é necessário que o Estado aplique as medidas cabíveis. O Ministério da Educação deve. Só de você escrever isso. O Ministério da Educação deve, o seu texto já vai ter 40 pontos. Só de você ter colocado essa frase. Certo? Por quê? O que é o agente? Professor, meu nome Oi. Não entendi. Quem chamou você? Ó, quando eu falo agente, a pergunta é: quem? Certo? Quem vai fazer? Aí você sempre vai olhar para a temática com a qual você está trabalhando. Se eu estou falando da educação,
o agente principal, o maior de todos, é o Ministério da Educação. Se eu estou falando da saúde, o agente maior de todos é o Ministério da Saúde. Se eu estou falando de comunicação, né, posso colocar lá Ministério da Comunicação. Estou falando de tecnologia, por exemplo, nesse tema que vocês estão trabalhando, poderia ser Ministério da Ciência e Tecnologia, entendeu? Então, podem ser outros, né, evidentemente, mas se você olhar para o maior, você sempre vai olhar para os ministérios. Então, vamos supor, uma proposta aqui, que poderia ser: o Ministério da Educação deve, esse é o agente. Aí a ação, qual que é a pergunta que eu faço? O que vai ser feito? Então, eu posso dizer algo do tipo: o Ministério da Educação deve promover aos jovens de ensino médio aulas sobre segurança na internet. Esse é um exemplo, tá? Então, vou criar esse exemplo. O Ministério da Educação deve promover aos jovens do ensino médio aulas sobre segurança na internet. Beleza. Criei a ação. Tá? O meio é como deve ser feito. Para lembrar de colocar o meio, eu posso colocar a palavra por meio de. Tá? Então, ó, vamos supor, no Ministério da Educação deve promover aos jovens aulas de como navegar com segurança na internet. Aí eu posso dizer como que isso vai ser feito. Por meio de psicólogos e assistentes sociais, por meio de psicólogos e técnicos de internet, alguma coisa do tipo. Tá? Eu posso dizer como que vai acontecer. Tá? Ou eu posso promover um outro tipo de ação, nada a ver com essa que eu acabei de falar. O Ministério da Educação deve promover campanhas para a população de como navegar com segurança na internet, tá? Por meio de anúncios nas redes sociais, na televisão, coisa e tal. O efeito você lembra de colocar a palavra, né? O efeito aqui, ó. A pergunta que você faz é: para quê? Para lembrar de colocar o efeito, presta atenção. Lembra de colocar a expressão a fim de que, certo? Então, o Ministério da Educação deve promover campanhas que alertem os jovens sobre os perigos de se navegar na internet, tá? Por meio de psicólogos e especialistas em educação. Aí, Davi, uma ótima maneira de você terminar o seu texto é linká-lo com o que você falou lá no começo. Então, você pega uma ação e diga assim, ó: o Ministério da Educação deve promover campanhas alertando os jovens sobre os perigos de se navegar na internet, por meio de psicólogos e especialistas em educação. Vamos supor que lá no seu primeiro parágrafo você citou a série Adolescência. Você vai dizer o quê? O Ministério da Educação deve promover campanhas que alertem os jovens sobre os perigos de navegar na internet, por meio de psicólogos e especialistas em educação, a fim de que vítimas como a da jovem da série Adolescência não venha se repetir. Ponto. Você linkou o seu final de texto lá com o que estava no começo, certo? Claro que isso vale para outros exemplos, como, por exemplo, se você citou lá uma lei, né? Você pode dizer: a fim de que a lei número tal passa a prevalecer na sociedade brasileira. Ponto. Então, basicamente, gente, essa é a estrutura do seu texto, tá? O primeiro texto, ele sempre parece ser mais difícil. Depois que você consegue fazer o primeiro texto seguindo exatamente essa estrutura, você só vai repeti-la, ok? Né? Manuel de Barros falava assim: repetir até ficar diferente. Então,
À medida que você vai repetindo, isso aqui entra automático para você toda vez que você vai escrever. E vocês estão no segundo ano do ensino médio. Se você aprende a fazer isso no segundo ano, quando chega no terceiro ano, você já está tranquilo com isso aqui. Isso aqui não é mais uma preocupação para você. Você pode fazer o Enem vestibular tranquilamente. Certo, gente? Era isso. Pode.